Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Bora aqui pro relato de hoje, que é este: duas maledites amigas e depois inimigas? Vamos ver. Oi, Ana, olá, canal Assombrado. Hoje eu vim aqui contar um relato de Maledite, que era comadre da minha avó. Bom, relatos é uma moça que nos conta. A história se passou quando a minha avó tinha 34 anos e ela tinha acabado de ganhar o meu tio e nomeou a amiga dela como madrinha do segundo filho dela. Tudo perfeito, amigas e agora comadres, né? Só que não. A minha avó casou com meu avô uns anos depois e ela não ligava muito para os outros dois filhos que ela tinha fora do casamento. Peraí. Minha avó tinha 34 anos, ela tinha acabado de ganhar o meu tio. E nomeou a amiga dela como madrinha. Então, esse tio foi o segundo filho. Tá. Minha avó casou com meu avô uns anos depois. Então, depois que ela já tinha dois filhos, aí ela se casou. E ela não ligava muito para os primos, dois filhos que não eram dele, é isso? Ela não ligava muito para os outros dois filhos que ela tinha fora do casamento. Na verdade, ela maltratava mesmo esses dois filhos. Uma das coisas que ela fez, e vive falando que fazia isso para o próprio bem deles, é amarrar a filha mais velha dela no pé da mesa, deixar uma criança de 9 anos cuidando de uma de 5 anos, sabe? Agredia e batia neles até sangrar. E quando os vizinhos iam brigar com ela, ela simplesmente falava: tô batendo mesmo, melhor eles chorarem agora do que eu chorar lá na frente. Eu tô dando juízo para eles. E se você tá incomodada da forma que eu tô criando, pega para você. Sim, Ana e Assombrados, ela vivia falando isso quando os vizinhos escutavam os gritos das crianças, os gritos de desespero das crianças pedindo socorro. Naquela época, minha cidade não tinha uma delegacia ainda. Ou seja, se você quisesse fazer uma queixa, teria que ir para a cidade vizinha, que era maior, ou para outra cidade, dependendo da acusação. E ligar para a polícia. E ligar para a polícia não mudava nada. Eles nem vinham. E quando vinham, acho que nem ligava. A comadre da minha avó era uma feiticeira das braba. Mexia com a magia mais pesada que existe. E ela era bem conhecida na cidade. E uma vizinha da minha avó encontrou ela na rua e falou tudo o que ela fazia, a fim dela ir até lá para brigar com a minha avó ou até pegar as crianças dela. Grande erro. Bom, a comadre da minha avó foi lá e pediu para ela dar o filho mais novo dela, que ela ia cuidar, que ia dar de tudo, e depois de muita conversa, a minha avó aceitou e deu o filho mais novo para a comadre. Então agora que tudo fica... Então agora fica tudo bem. E a história de um dos filhos fica melhor, né? Errado. Agora é que piora. 2 meses depois que o meu tio estava morando lá com a comadre da minha avó, ela começou... Ela começou a ter uns sonhos um tanto estranhos. Eram os mesmos sonhos e seguiam assim. Acho que a avó dela, é isso? Começou a ter uns sonhos estranhos? Meu tio gritava: mãe, mãe, em puro desespero. E a minha avó só escutava a voz dele enquanto olhava para os lados. E depois ela via uma luz bem fraca e o filho dela aparecia deitado no chão, sendo agredido por um ser escuro e alto. Era uma sombra escura que o agredia. Minha avó ia chegando perto dele e vendo aquele ser dando chutes no meu tio, e quando ela chegava bem perto da luz, o meu tio olhava para ela, esticava as mãos e sussurrava: mãe. E aí ele sussurrava, né? Acho que palavra mãe, né? Ele falava mãe. E o bicho parava de bater nele e olhava para minha avó. Ela não via nada.
Só 2 pontinhos vermelhos ali naquela escuridão, que talvez fossem os olhos vermelhos do bicho. E logo depois aquelas sombras corriam na direção dela e se desfaziam bem assim na hora que chegavam no rosto dela. Eles se desfaziam. E aí vinha uma poeira negra sobre ela. E aí ela acordava. Ela ia trabalhar com esse sonho na cabeça. Ela falava que esse sonho, ela contava esse sonho para uma amiga do trabalho e essa amiga falava que o sonho era um aviso, que era para ela ir lá e pegar o menino de volta. Mas aí a minha avó falava: que nada, vou lá todo final de semana, ele tá ótimo, até engordou. E ela trata ele bem, até chama ele de filho. Bom, passaram-se 3 anos e o meu pai nascia. E o meu pai nasceu, eu acho. Alegria. A filha mais velha já estava com quase 14 anos e tinha fugido de casa porque não aguentava mais apanhar. Tinha arrumado um homem de 38 anos. Vamos agora dar mais um pulo no tempo. O meu tio agora tinha 11 anos e o meu pai tinha 4 anos. Meu tio permanecia morando com a comadre da minha avó e os sonhos continuavam para minha avó, mas ela nem ligava. Até que um dia, era 2 horas da manhã, a casa toda foi acordada com batidas na janela e pedidos de socorro. Meu avô pegou uma arma e saiu lá para dar uns tiros, né? Sei lá, achou que era alguém. Pois na cabeça dele alguém estava querendo matar quem estava ali pedindo por socorro, sabe? Alguém estava precisando de ajuda porque estava sendo perseguido por outra pessoa. E quem estava lá todo machucado, descalço e com a camisa rasgada era o meu tio, filho deles. Quando minha avó viu a cena, ela chorou. Quando minha avó viu aquela cena, ela chorou? Ela se sentiu culpada? Não, Ana e assombrados. Ela deu um couro nele. Ela bateu ainda mais nele, com o cabo da vassoura. E só parou quando meu avô falou que ia pegar a vassoura e dar um couro nela, para ver como é gostoso. Ela parou, mas nem deixou meu tio falar. Falou para ele voltar para casa onde ele morava, que de manhã ela ia passar lá para ver se ele estava lá. Ele implorou para ela não deixar ele voltar, mas ela não queria nem ouvir. Meu avô falou para ela não fazer isso e deixar o menino falar. E aí teve uma resposta assim. O meu avô virou para ela e falou para eu deixar o menino falar. Aí ela virou para o meu avô e falou: o filho é meu, não é seu. E ele tá morando com a fulana há anos. E agora vem fugindo. Certeza que ele aprontou. Eu não quero menino rebelde agora, não. Ele era filho do primeiro dela, né? Bom, meu avô... Mas não era o mais novo? Enfim, não sei. Meu avô não falou mais nada e entrou em casa e o meu tio voltou para lá. Um tempo depois, minha avó foi num centro de umbanda e uma entidade olhou para ela assim que ela pisou lá e mandou chamá-la. Ela ficou sem jeito, pois tinha bastante gente lá para se consultar com aquela entidade e ele mandou ela passar na frente de todo mundo. Bom, ela foi e quando chegou lá, a entidade olhou bem para ela e começou a falar. Você tem um... Acho que é isso. Você tem um filho que tá na mão de gente ruim. Não tem vergonha de deixar algo que saiu de dentro de você na mão de algo que vai matar ele? E aí ela respondeu, não, ela cuida muito bem dele. Minha avó ainda retrucou, recebendo um olhar da entidade. Cuida? Então por que ele apareceu na sua casa aquele dia? E aí ela respondeu, ele estava fazendo molecagem, ele é rebelde. E a entidade disse, olha, te falar uma vez só. Todos os dias ela oferece um pouquinho do sangue dele para aquela sombra negra que você vê nos seus sonhos. Mas você não liga, né, fia? Tu é mais ruim que ela. Antes de você chegar, tua ruindade chegou primeiro. Até as velas apagou.
Bom, depois disso, a entidade terminou a conversa e minha avó, com vergonha, foi embora. Chegou na casa dela falando tudo, menos a parte que a entidade falou que ela era ruim. Meu avô falou para ela ir buscar o filho dela, que ela tinha que ir... meu avô falou para ela ir buscar o filho dela, que ela tinha que ir, onde já se viu. E muito relutante ela foi. E deu uma briga, né? Pois ela chegou lá sem avisar e viu a comadre dela batendo no filho da minha avó, com um cabo de aço. Minha avó xingou ela xingou minha avó levou o filho dela com a comadre. Minha avó levou o filho dela com a comadre querida dela, falando: você vai ver, mexeu com quem você não pode. Bom, umas 2 semanas depois que o meu tio estava lá, já morando com a minha avó de volta, meu pai estava na sala, sentado no sofá, pois minha avó tinha limpado o chão e ele estava molhado, o chão acho que estava molhado. Meu avô estava tirando um cochilo da tarde, quando meu pai olhou para a porta e viu um homem negro segurando um negócio na mão que ele não soube dizer o que era. Entrou e passou por ele, entrando no quarto onde o meu avô estava. Meu pai, quando foi chamar minha avó, viu outro homem, só que esse usava uma capa preta, entrando e indo para o quarto, e logo em seguida entraram outras 2 caveiras, uma atrás da outra. Uma passou reto e a outra olhou para ele e deu um aceno com a cabeça. E meu pai lá paralisado, vendo todo aquele povo entrar na casa dele. Depois entrou uma mulher de vestido roxo e ela nem olhou para o meu pai. E logo atrás dessa mulher entraram 2 crianças, ou o que ele julga ser criança, pois tinham chifres. E essas 2 pareciam que estavam entretidas num papo muito bom ali. E o meu pai jura que parecia que falavam outra língua. Todos entraram no quarto onde o meu avô estava. Então ele correu para minha avó, que só deu uma bronca nele, por ele ter descido do sofá, pois o chão ainda estava molhado. E falou que ele estava inventando. E se não parasse de inventar, ela ia bater na boca dele para não contar mentiras. Meu pai, com medo, né, não tocou mais no assunto. Mas naquela mesma noite, o meu avô começou a vomitar, sem parar. E na noite seguinte teve diarreia. E na noite seguinte não conseguia comer, nem beber nada. E na noite seguinte estava sentindo fraqueza. E na noite seguinte já não conseguia mais sair da cama. Emagreceu muito, muito rápido. E na noite seguinte estava enxergando tudo embaçado. Meu avô perdeu a visão, não tinha forças para mais nada. Minha avó tinha que fazer tudo batidinho para ele comer. E mesmo assim ele vomitava. Ia no pronto-socorro e eles falavam que não tinha o que fazer, pois o meu avô não alegava que não tinha o que fazer, pois os exames no meu avô não acusavam nada de errado, assim, né? Meu pai e meu tio tinham que dar banho no meu avô. Eles ficavam narrando futebol para ele, ficavam descrevendo as coisas para ele, porque ele não estava enxergando. Ana, ele estava morrendo. Todo mundo via que ele estava morrendo, mas ninguém sabia por quê, ninguém sabia o que era. Até que um dia, era 12:00, e uma senhora, bem de idade mesmo, bateu na casa da minha avó e falou que tinha um recado para ela. Minha avó, já estranhando, pois nunca tinha visto aquela mulher, falou: mas que recado? E a mulher falou assim: leva ele numa cachoeira para ela lavar tudo de ruim, para ela levar tudo de ruim embora. Reza bastante, viu, fia? Pois pegou coisa ruim nele. Ele só tá aqui em cima da terra ainda porque o que pegou nele era para você. Por isso ele ainda tá vivo. Mas faz o que eu tô falando e depois vai lá na minha casa que eu vou tirar isso aí. E assim a velhinha ia saindo quando virou e falou: muda seu coração, fia. E outra, seu bebê avisou você. Presta mais atenção nas palavras dos seus filhos. Filhos são um presente de Deus. E quando a gente maltrata, quando a gente faz pouco caso ou fala algo para machucar,
você também está atingindo Deus. Foi Ele quem te deu o presente e você faz isso? Muda o seu coração, fia. Que Deus te abençoe, viu? E que Ele toque no seu coração. Bom, Ana, minha avó levou o meu avô na cachoeira e depois naquela senhora. O meu avô foi se recuperando de pouco em pouco e quando ele se recuperou 100%, ele fala para todo mundo que ele viu quando entraram no quarto dele. Ele viu um por um, mas ele ficou paralisado, não de medo, e sim como se tivesse aquela paralisia mesmo. Ele só conseguiu levantar da cama na hora que ele foi vomitar. Ele ficou vendo aquelas 7 pessoas até ele ficar cego. Quando ele ficou cego, ele fala que a presença deles sumiu, né? Bom, Ana e Assombrados, esse foi o meu relato. E a comadre da minha avó morreu do mesmo jeito que o meu avô ficou. Só que ela morreu também pedindo água. E quem foi cuidar dela foi o meu pai e a minha avó. O que vocês acharam? Para mim, foi as 2 maledites na história. Realmente, foram 2 maledites, né? Uma que mexia com essas coisas e a outra que não ligava pra nada, né? Que tava nem aí pros filhos, não dava ouvidos e não sei o que, também maltratava. Tava recebendo todos os recados possíveis. A criança foi lá pedir socorro e ela nem tinha maledite também. E a hora que foi, a outra ainda achou... Bona gente, não, essa comadre aí também. O que ela estava fazendo? Ela estava alimentando entidades sombrias com o menino. Vai saber o que mais ela fez com esse menino? Senhor, maledites, né? Maledites ali. O que vocês acham? Foram 2 maledites? Eu acredito que sim. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui. Tchau, tchau.